A história começa com dois policiais, Tony e Juan, indo para um local onde substâncias ilegais estão sendo fabricadas e vendidas. No caminho, um compartilha animadamente uma grande notícia. Ele está prestes a ser pai, sua esposa está esperando e Tony está empolgado por ele. Quando chegam, Tony diz a Juan para ficar no carro enquanto ele e os outros policiais limpam o local. A polícia começa a limpar essa área, derrubando suspeitos um a um. Tony logo percebe que ainda há pessoas dentro. Então ele entra. Ele avista um traficante fazendo um acordo com uma mulher, enquanto um cara enorme está sendo levado pelos policiais. O grandalhão parece calmo a princípio, o que faz os policiais que o escoltam baixarem a guarda. De repente ele ataca, pega a arma de um dos policiais e foge. Tony o persegue lá fora. Juan está ao telefone com sua esposa quando nota o grandalhão correndo com uma arma. Ele é pego de surpresa, mas tenta impedi-lo. Infelizmente o cara está muito à frente no jogo e atira em Juan várias vezes, arrasta pra cima no local. O assassino consegue escapar, deixando Tony devastado. Ele acabou de perder seu parceiro e melhor amigo bem diante de seus olhos. Enquanto isso, conhecemos um homem mais velho chamado Nick, que está aproveitando a aposentadoria em um barco. Nick costumava ser um assassino trabalhando para o governo. Um dia, um velho amigo o visita com uma oferta, outro contrato, arrasta para cima o alvo. A princípio Nick recusa, já que está cansado dessa vida, mas depois de ver o cheque gordo, ele muda de ideia. De volta à estação, Tony está lutando para lidar com a morte de Juan. Seu chefe sugere que ele tire um tempo de folga, mas Tony recusa. Ele está determinado a continuar trabalhando. Logo, a esposa grávida de Juan invade, exigindo justiça para seu marido. Tony promete a ela que encontrará o assassino. Mais tarde, Tony e seu chefe interrogam um traficante que prenderam. O traficante revela algumas informações chocantes. Seu chefe não é apenas um fornecedor pequeno. Ele tem grandes planos. O traficante oferece revelar mais em troca de uma sentença mais leve e uma noite em um hotel antes de ir para a prisão. Mas a polícia está desesperada por respostas, então eles concordam. Enquanto isso, Nick está se preparando para sua missão. Ele reúne suas armas, prepara seu veículo e garante que não seja rastreável. Uma vez preparado, ele vai até o local e se mistura como um transeunte comum. Seus olhos estão fixados em um hotel onde seu alvo está hospedado. Quando chega a hora certa, ele se move para um telhado do outro lado da rua, desempacota seu rifle de precisão de uma bolsa de golfe e mira. Ao mesmo tempo, Tony chega ao hotel para pegar o traficante e levá-lo de volta à cadeia. Acontece que o alvo de Nick é o próprio traficante. Nick fica paciente esperando o momento perfeito. Assim que o traficante sai, Nick atira uma única vez, arrasta para cima-o instantaneamente. A polícia perdeu seu informante, mas logo os superiores de Tony recebem informações. Aparentemente o traficante fazia parte de uma rede muito maior estendida pela rua, e uma transação está prestes a acontecer em breve. Tony é ordenado a monitorar as atividades do grupo. Ele começa a observá-los através das câmeras de segurança, mas o áudio é inútil, o sistema foi hackeado. Frustrado, ele decide se disfarçar como comprador para coletar informações ele mesmo. Quando ele chega, a gangue o mantém à distância, permitindo apenas que ele sente fora da sala onde os compradores reais têm acesso. Sem outra escolha, ele pensa em outra maneira de entrar. Ele avista uma mulher trabalhando como cozinheira e decide abordá-la. Seu nome é Mina, mas ela não está interessada em conversar e se afasta. Sem outra opção, Tony revela que é um policial e apenas precisa de sua ajuda por um momento. Eventualmente, ela concorda em ouvir de mim. Tony pede a Mina para plantar um dispositivo de gravação em uma sala VIP. Por quê? A princípio, ela recusa. Está aterrorizada de perder o emprego se for pega. Mas depois de alguma convicção, ela finalmente concorda. Tony volta para sua equipe que está monitorando as câmeras novamente e Mina coloca com sucesso o dispositivo de gravação. No entanto, justo quando eles pensam que estão prestes a obter informações cruciais, a gangue muda de sala novamente. A conversa está fora de alcance. Ao mesmo tempo, Nick também está de olho no local. Ele cobre sua cabeça, se infiltra por uma entrada traseira escondida e entra sem ninguém notar. Acontece que um cara chamado Raf está liderando essa gangue. Ele está se encontrando com um cientista para discutir um plano perigoso, assim como o traficante mencionou anteriormente. Raf não é apenas um fornecedor, ele tem um objetivo muito maior para causar estragos na economia americana. Ele se une ao cientista que mostra seu dispositivo de alta tecnologia, um dispositivo que pode desligar toda a rede elétrica de uma cidade com apenas um toque no telefone. Mas antes que eles possam mergulhar em seu plano, visitantes inesperados irrompem com armas em punho, o caos irrompe e vários homens de Rafi caem mortos no local. Felizmente, Rafi e o cientista conseguem fugir ilesos. Quando Tony chega ao local, já é tarde demais, o lugar está vazio, exceto pelos olhos de Rafi, o homem caído, que dinheiro, deixando-o frustrado. Enquanto isso, Rafi, agora nervoso, exige que o cientista complete o dispositivo o mais rápido possível. O cientista concorda, mas aumenta seu preço, sabendo que detém todo o poder.
Sem hesitar, Raffi aceita o acordo. Alguns dias depois, o irmão de Raffi organiza uma festa selvagem, convidando uma multidão enorme. Enquanto isso, Tony ainda está na caça por Raffi e interroga seu irmão sobre seu paradeiro. Infelizmente, o irmão de Raffi não tem ideia de onde ele está. Raffi e sua equipe, incluindo o grandalhão que tirou a vida de Juan, estão de olho na festa. O grandalhão avista Tony e imediatamente o reconhece como o policial que invadiu sua operação. Ele alerta Raffi, que não perde tempo ordenando que seus homens eliminem Tony na festa. Tony encontra Mina, que, como se vê, também está trabalhando como chefe lá. Como se isso não bastasse, ele também nota Nick à espreita. Quando Tony tenta segui-lo, Nick desaparece na multidão. Tony e Mina tentam rastreá-lo, mas acabam perdendo de vista. Determinado a não desistir, Tony se posiciona perto do último lugar onde viu Nick. Depois do que parece uma eternidade, ele finalmente avista o carro de Nick e rapidamente o segue, forçando-o a parar. Quando Tony o confronta, ele leva o choque de sua vida. Nick é na verdade seu pai há muito perdido, o homem que o abandonou anos atrás. Nick convida Tony para seu apartamento no cais, onde eles têm uma conversa franca. Tony exige saber por que Nick o abandonou. Nick explica tudo, explicando que costumava ser um assassino do governo. Ele saiu porque acreditava que Tony havia sido morto por um de seus inimigos e queria mantê-lo seguro. Surpreendentemente, Tony aceita a explicação. Nick também revela que está na mesma missão que Tony, rastreando Raffi e impedindo seu plano de destruir a economia. Após sua longa conversa, Nick entrega a Tony um telefone para que possam manter contato e depois sai. Antes que demore, Raffi descobre que Tony está se aproximando dele. Seus homens emboscam Tony, capturando-o enquanto Nick é atacado e derrubado. Tony é levado ao esconderijo de Raffi, onde Raffi o interroga, exigindo saber quem está interferindo em seus negócios. Sem hesitar, Tony casualmente diz a ele que foi seu próprio pai. Ele ordena que seus homens batam em Tony antes de terminar com ele, mas justo quando as coisas tomam um rumo para o pior, Nick aparece graças ao dispositivo de rastreamento no telefone que ele deu a Tony. Nick foi capaz de encontrá-lo. Com anos de experiência como assassino, ele derruba os guardas de Rafe sem esforço, resgata Tony e o leva de volta ao seu lugar para cuidar dele. Enquanto isso, Raffi e o grandalhão mal conseguem escapar momentos depois do caos. A polícia chega e encontra vários homens de Raffi mortos, junto com o dispositivo de alta tecnologia que Raffi planejava usar. Sem perder tempo, eles prendem ele. Assim que as coisas parecem se acalmar, Tony recebe uma ligação de Mina, mas não é sua voz que ele ouve. É o grandalhão. Ele está mantendo Mina como refém e exige que Tony venha sozinho se quiser vê-la viva. Nick adverte Tony para ter cuidado e os dois rapidamente seguem para o local do encontro. Quando Tony chega, os homens de Raffi têm suas armas apontadas para Mina. Eles exigem que Tony traga Nick com ele, querendo derrubar os dois de uma vez. À medida que a tensão aumenta, Nick dá o primeiro tiro e o caos irrompe. Pai e filho trabalham juntos, derrubando a equipe de Raffi um por um. No final, os próprios homens de Raffi se voltam contra ele, exigindo pagamento em troca de sua localização. Nick e Tony jogam junto, mas obviamente não têm intenção de pagar. Enquanto isso, o cientista aparece no lugar de Raffi, exigindo seu dinheiro adiantado, mas Raffi, agora furioso por seu dispositivo estar sob custódia da polícia, estoura e atira no cientista na cabeça em vez de pagar. Seu irmão, que por acaso está por perto, testemunha o ato brutal e fica completamente horrorizado, percebendo o quão impiedoso Raffi se tornou. Não muito depois, o grandalhão chega arrastando Nick como se o tivesse capturado. Ele também traz um saco para cadáveres como prova, mas quando Raffi o abre, Tony pula para fora, arma pronta. Raffi e seus homens são pegos de surpresa e um último confronto começa, mas Nick e Tony estão preparados e os eliminam em pouco tempo. Com os homens de Raffi fora do caminho, os traidores restantes exigem seu pagamento prometido, mas Tony e Nick se recusam. Logo a polícia chega, encerrando com sucesso toda a prol da operação de Raffi. Avançando alguns anos, Tony e Nick são vistos saindo no apartamento do cais. Tony agora é casado com Mina e eles têm um filho juntos. Enquanto isso, Nick, agora avô, se estabeleceu com uma esposa jovem. Ele sugere que todos se mudem para um lugar melhor, já que ele tem muito dinheiro. Justo então, o telefone de Nick toca. É seu contato do governo oferecendo outra missão bem remunerada. Parece que a aposentadoria terá que esperar.